A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estaremos finalizando, na verdade, o estudo desse quarto trimestre de 2022. O título central da lição dessa revista é Jesus, Vida e Obra. Foram vários autores que escreveram essa revista, né? Pastor Elerme Mantaia, Leandro da Costa Carvalho, Pastor Lucas do Amaral Silva, Pastor André Luiz Coutrin de Alencar e o Pastor Vanderlei Batista Marins. Essa última lição é escrita pelo Pastor Vanderlei Batista Marins, a 13ª lição, a lição número 13, e finalizando assim esse quarto trimestre de 2022. Agradecimento a todos os pastores que contribuíram para a Escola Bíblica Dominical, né? Irmãos, essa lição dessa semana tem como texto básico Marcos 16, 11. E o título dessa lição, A Grande Vitória. Estaremos lendo agora, nessa hora, o texto, né? Marcos, o Evangelho de Marcos, (16) de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo e ao nascer do sol. E diziam uns aos outros: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. E entraram no sepulcro e viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Versículo 6. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscai Jesus de Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galiléia, e ali o verei, como ele vos disse. Saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estava possuído de temor, assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, que tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou-lhe aqueles que tinham estado com ele, e os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Então, capítulo 16, versículo 1 a 11, né? Quero orar agora juntamente com os amados irmãos para dar introdução aqui, já na nossa lição. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós cremos no nome santo de teu Filho, o seu único Filho. Abençoa, nos dê sabedoria e entendimento para fazer essa lição, conforme o teu querer, para que a tua igreja cresça, seja instruída na força e no Espírito Santo da sua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Então, a grande vitória, né? A ressurreição de Cristo é uma das realidades mais gloriosas e significativas da fé cristã. Então, quer dizer, se não fosse a ressurreição, o que adiantaria estar aqui pregando esse evangelho, né?
descreve o triunfo. A ressurreição descreve o triunfo, vitória, a supremacia, a notoriedade de Cristo sobre a morte, fazendo-se para nós primícia dos que dormem. Então, 2 Coríntios 15. Não, 1 Coríntios. 1 Coríntios, vou botar aqui, 1 Coríntios. 15. 20. 23, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Primeiro as primícias e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, irmãos, há sempre uma ordem, né? Vou botar aqui primeiro, porque o texto é esse aqui. Então, nós vemos que Cristo foi as primícias, né? Dos que dormiram. Nos evangelhos encontramos brilhantes, preciosos testemunhos assegurando a existência da ressurreição. Tem vários textos aqui, irmãos, mas eu vou encurtar aqui para não ficar muito longo, igual outro vídeo, né? Vamos ler aqui Marcos, né? Marcos, acho que nós já lemos, né? Marcos 1, 16, 1, 13, foi isso que nós lemos? Marcos 1, 13. Só vou acrescentar aqui, né? Marcos 16, 1, 13, mas então vamos ler aqui mais 2 versos aqui, né? 3 versos, né? Depois se manifestou em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo eles anunciaram outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados, juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido que tinha visto e já ressuscitado. Então, há vários textos. Eu vou falar aqui vários textos, né? Mateus 28, de 1 a 10. Esse texto que nós lemos, né? 16, de 1 a 13. Lucas 24, de 1 a 12. E João de 20, versículo 1 a 10. Esses são os textos, irmãos, depois pode estar assegurando que se fala sobre a ressurreição de Cristo. Somando essas descrições bíblicas, encontramos outros preceitos do Novo Testamento quanto ao assunto. Então, não só esse, mas tem outros textos, começando pelos apóstolos, né? Testemunha oculares. O que é uma testemunha ocular? As testemunhas que presenciaram, que esteve realmente ali com ele, com Cristo. Da ressurreição do Senhor, que contundentemente sobre ele dissertavam e confrontavam as pessoas, indicando que Jesus venceu e está vivo à destra do Pai, ou à direita de Deus. Vamos aqui mais um texto, né? Que está em 1 Pedro. 1 Pedro 3, 22. O qual está à destra de Deus, ou à direita, tendo subido ao céu e havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades, né? E as potências. Pois é o grande regente absoluto da eternidade e do tempo. Então, Cristo é o regente disso, da eternidade e do tempo. Além de ser plenamente merecedor e digno de merecer a reverência, adoração, honra, glória e louvor, né? Está em Apocalipse, vamos ler esse texto também. Apocalipse 4, 11.
Digno és o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, né? Então todas as coisas que nós vimos são pela vontade do Senhor. A ressurreição foi real, corpórea, e seu resultado contestado e testemunhado por muita gente. As mulheres, por exemplo, foram as primeiras. Então, as primeiras pessoas a verem Cristo foram as mulheres. E contemplaram ressurreto, recebendo dele uma incumbência. Qual é a incumbência? De ir adiante e falar para os irmãos, os discípulos, né? E nós vemos aqui Mateus 28, 7. Ide, pois, imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito. Então quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Então saíram apressadamente as mulheres, né? Que o texto fala que foi Maria Madalena, entre umas que tinha o que? Saído dela 7 espíritos. Jesus tinha expulsado 7 espíritos dela. Espírito maligno. Então vamos aqui. Apressadamente para honrar o mandato, quando o mestre veio ao encontro delas e os saudou. Imediatamente, ela aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Mateus 28, versículo 9. Depois o irmão pode... Outro momento significativo foi quando Jesus chamou Tomé e disse: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe do lado. Aqui é quando Tomé não estava presente, ele não creu, né? João, vamos ver o Evangelho de João 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente, né? E por remate, quão maravilhosa foi a experiência de Pedro quando pregava na casa de Cornélio, falando sobre a pessoa de Jesus. Vamos ver aqui Atos também, né? Aqui Atos 10, 40, 41. E esse ressuscitou Deus e ao terceiro dia fez se manifestasse, e não a todo o povo, mas testemunho, que Deus antes ordenara a nós e que comemos e vivemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui Pedro está falando para Cornélio, na verdade está evangelizando a casa de Cornélio, né? E falando como aconteceu as coisas. A ressurreição, além de ser expressiva e a manifestação de vitória, é o cumprimento da palavra, né? Que aconteceu. Vamos ver aqui, Mateus, vamos ler Lucas, né? Na verdade é Lucas 24, 25. E ele lhe disse: Nesso, tarde de coração, para que tudo que os profetas disseram. E agora 25 e 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando o que dele se achava em todas as escrituras. Aí depois lá em 46. E assim está escrito: assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Que Jesus evangelizando, né? Quero crer aqui que foram os discípulos de Emaú, quer ver? Aos 2 discípulos, né? Lá que estavam indo para a cidade de Emaús. Então, irmão, há sempre uma comprovação bíblica da ressurreição de Cristo. Ela aconteceu depois do sábado, na mesma manhã de domingo, o dia do Senhor. O Evangelho de Mateus narra Jesus fazendo uma saudação às mulheres. Alegre, fique contente. A ressurreição é júbilo, um brado de alegria e contentamento.
é a expressão visível da vitória e o triunfo de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Além de Salvador, ele é o nosso Senhor. Algo notável a ser considerado é que foi concedido aos anjos o privilégio de testemunhar a ressurreição, né? E já aos humanos, a notícia sobre ela. A ressurreição é, portanto, uma incomparável e grandiosa vitória, né? Primeiro tópico, identificada pelo sepulcro vazio. Então, a ressurreição está identificada pelo esse ato de estar ali vazio. Aqui está a grande marcante diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. Qual a diferença? O sepulcro vazio. Neste, os corpos de seus fundadores ficaram restritos, limitados aos túmulos. O corpo de Jesus jamais, pois se foi encontrado, há muito teria destruído a fé cristã, né? O sepulcro vazio é a prova lúcida, irrefutável de que o Evangelho é absolutamente verdadeiro. Palavra do Senhor, que Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo, categoricamente, à luz de Romanos 1,4, e foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, o sepulcro vazio testifica o triunfo de Jesus sobre a morte. Esse é um ponto. João 20, de 11 a 18. Depois os irmãos também podem ler esse texto. Evidencia o cumprimento da Escritura. 1 Coríntios 15, 3, 4. Declara ser substancial a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. Vamos ler esse aqui. Não vamos ler todos os textos, alguns serão citados para não tomar muito tempo. Mas isso aqui vamos 1 Coríntios 15, 34. Não, 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitar, para que estão pregando o Evangelho, se Cristo não ressuscitou? Mas a Bíblia é categórica e diz que Cristo ressuscitou. Que a morte foi tragada na vitória, realidade alcançada exclusivamente pelos méritos de Cristo, Jesus, o Senhor. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 54, 55. Diz assim: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte a vitória. Onde está a morte? E onde está o teu galeão? Onde está o inferno e a tua vitória, né? Então, mais um trecho da palavra que fala sobre a ressurreição. Algumas são as evidências da ressurreição. A preocupação das autoridades religiosas que articularam o julgamento e a condenação de Jesus sob os olhos dos romanos, quando colocaram guardas para vigiarem onde o mestre fora sepultado. Mateus 28, 62, 66. O testemunho das mulheres levando a notícia, algo não comum entre os judeus, que está em Lucas 24, versículo 1 a 10. Os evangelhos informam que a pedra fora removida. Ela foi removida pelos anjos, né? Mateus 28, versículo 2, Marcos 16, 3 e Lucas 24, 2. Vamos ver aqui Marcos 16, 3. Eles diziam umas a outras: quem nos revolvera a pedra da porta do sepulcro? Né? Quanto a Marcos 16, 5, indique a presença naquele local de que um jovem, vestido de roupa, um anjo, né, comprida e branca,
Lucas 24:4 menciona a presença de 2 varões com as vestes resplandecentes. E em João 20, versículo 1, encontramos apenas que, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro, e que 2 discípulos acharam os lençóis à parte e o lenço que estava sobre a sua cabeça. João 20, versículos 6 e 7. Tudo se indica que o corpo de Jesus fora colocado naquele local, havia estado ali. Todavia, não mais estava, porque ressuscitou, venceu a morte, sua grande vitória. Diante do exposto, não restam dúvidas sobre a bendita e gloriosa intervenção divina, a ação sobrenatural de Deus, mostrando a sua autoridade, comando sobre todas as coisas, nos céus e na terra, Então, com certeza, Deus fez essa obra maravilhosa, ressuscitando Jesus Cristo, seu Filho. O sepulcro vazio, aponta para a superioridade de Cristo, que se fez homem, humilhando-se até a morte e morte cruz. Filipenses 2, 8. Achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo foi obediente até a morte e sobre a morte de cruz, dando-se por amor, para a remissão dos nossos pecados. Colossenses 2, 13. E quando vós estavais mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos justificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a senda que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e nos tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, na cruz, Jesus Cristo cumpriu todo o nosso sacrifício. Mas nada pode detê-lo, sendo mais forte do que os fortes, vencendo a morte, visto subindo aos céus. Então, em Atos, de capítulo 1, de 3 a 11, nós vamos ver Jesus fazendo a sua ascensão, subindo aos céus. Sendo glorificado, recobrando a glória de que abriu mão para estar entre nós, verdadeiramente referência da fé, pois o Salvador está vivo. Com ele podemos falar e sermos ouvidos, Você pode falar através. A sua ressurreição reacende a nossa esperança, trazendo ânimo, novo vigor, renovado, com certeza que o choro será substituído pela alegria, o pranto pela celebração, e a morte jamais será o fim. João 11, 25, 26, 14, versículo 19. Cristo venceu e com ele venceremos também. João, vamos ler esse versículo aqui, João 16. João 16, 33. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, o mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em 1 João 5, 4, 5. Então, nesse primeiro ponto, nós falamos sobre, deixa eu ver aqui, rapidinho, a identificada pelo sepulcro vazio, a ressurreição. Também é marcada por uma dualidade, medo e contentamento. Ao entrar em contato com o cenário da ressurreição, os personagens que lá estiveram foram tomados por um misto de sentimento, medo e alegria. Mateus 28, 8. Diante daquela situação, ficaram sobressaltados, perplexos, cheios de interrogações, Afinal de contas, o corpo de Jesus não estava lá.
É interessante, né? E aconteceu, né? Na verdade, eles criam que ia acontecer, mas uma coisa é você imaginar, outra coisa é você presenciar. E vivia umas figuras no recinto, não comuns no seu cotidiano, além da tensão normal inerente àquele quadro. Ao ouvirem a notícia da ressurreição, receberam o desafio de anunciá-la aos discípulos. Foram imersas em temor e assombro. Marcos 16, 7, versículo 8. Marcos capítulo 16, versículos 7 e 8. De tal maneira que o silêncio as cercou. Diz na Bíblia que nada dizia a ninguém. Então eles ficaram perplexos mesmo, né? Era realmente um quadro inusitado, cheio de inquietações, até de perigo, uma vez que a efervescência sobre o que acontecera a Jesus estava bem nítida na mente e no cotidiano de todo o povo em Jerusalém. Então, aqueles fatos, né? O acontecimento, a morte de Jesus está bem presente ali. Ou conforme constatamos na conversa dos dois discípulos no caminho de Emaús. Olha só, né? Então, foi aquele texto que nós lemos, né? Que Jesus falou, né? Sobre as escrituras que convinha que acontecesse aquelas coisas. E ele estava comentando exatamente da morte do Galileu, que era a morte de Jesus. Ali fica tudo muito claro. As coisas que aconteceram a Jesus ganharam domínio público, né? Todo mundo presenciou aquilo ali. Era um fato corriqueiro, notório entre todo o povo. Era a notícia do momento, a morte do Galileu. Naquele mesmo ambiente, além de temor, podemos destacar a alegria pela vitória de saber que Cristo ressuscitou, sob o poder do pecado, da morte. Também há grande contentamento de poder ver Jesus tocá-lo após aquele período de sofrimento, né? Dor, morte que eles presenciaram. Agora poder abraçar os pés do Salvador ressurreto. Mateus 28, 9. É motivo indescritível, satisfação e regozijo de alegria, né? Quando lermos o relato de Mateus 28, de 1 a 10, notemos as reações pela presença divina. Os guardas desmaiaram de medo, né? Vamos ler isso aqui. Mateus 28. Mateus 28. Não, peraí. Mateus 28, 4. Deixa eu ver se é o versículo. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Notamos as reações da presença divina dos guardas desmaiados de medo. As mulheres foram consoladas, né? Animada pela contundente verdade. Jesus vence a morte. Ele conferiu o sepulcro e está vazio, né? Quer dizer, eles foram conferir. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Outra alegria naquele ambiente foi a incumbência recebida, levar a mensagem da ressurreição, né? Foi ordem de Jesus, versículo 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai diante de vós para a Galiléia, ali o vereis, e eis que vou-lo tenho dito, né? Jesus falando. E elas podiam falar do conteúdo da mensagem, pois viram que o corpo do mestre não estava no sepulcro. Por isso transmitiram uma mensagem de esperança, né? A ressurreição, meus irmãos, na verdade, ela traz esperança à humanidade. A morte perdeu o seu poder de império, né? Até então a morte imperava. Podia sair da tristeza do esconderijo, pois não estava mais sozinhos. O Senhor está presente, né? Temor, no contexto bíblico, vai além de medo e receio. É respeito
reconhecimento, manifestação de obediência ao Senhor, disposição em cumprir com seus preceitos e vontade. Então, o temor vai muito além do medo, mas sim de respeito ao nosso Salvador, Jesus Cristo. João 14, 21. Sendo-lhe fiel, Salmos 86, versículo 11. Zelando pela pureza espiritual, Salmo 24, versículo 3 e 4. Buscando santidade, 1 Pedro, vamos ver aqui. Como eu disse, nem todos os versículos eu vou ler, mas vai ter a referência. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus 12, 14. E um aprimoramento para as ações da vida, a ressurreição, grande vitória do Cordeiro Eterno, cruz e adoração. Mateus 28, versículo 9 e 10. Curva-se ante a sua face ao ouvir a sua voz, agir impulsionando por sua palavra e motivado por seu amor, né? João, capítulo 21, versículo 15 a 17. No mesmo ambiente onde o medo e o contentamento tiveram espaço, sem dúvida, este superou aquele, pois a ressurreição, além de uma boa notícia, é uma realidade gloriosa e promissora, da qual a igreja, a igreja, no Novo Testamento e o dia do Senhor, dão testemunho da sua grandeza e magnífica importância, pois se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Como já falei, né? Não teria sentido nenhum. 1 Coríntios 15, 13, 14. Não teríamos salvação, né? Se Cristo não ressuscitasse, não teria salvação. Por conseguinte, o plano divino de redenção teria falhado. Tudo seria em vão, né? Então, nós falamos aqui nesses dois pontos agora, né? Vou só recapitulando aqui rapidinho, né? Identificado pelo sepulcro vazio, né? A ressurreição, marcada por uma dualidade, a ressurreição, e agora aponta para o desafio da grande comissão e ascensão de Jesus. Então, a ressurreição aponta para esse último ato, né? De desafio da grande comissão, da evangelização e a ascensão de Cristo subindo do céu. A ressurreição de Cristo traz desafio à igreja, pois possibilita crescer, crer, esperar, pregar a respeito da grande vitória sobre o pecado e a morte. Jesus, ao ressuscitar, aparece aos seus e transmite uma missão. Leia Marcos 16, 15. Vamos ler aqui então. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a grande comissão, essa é a responsabilidade da grande comissão, evangelizar para que as pessoas creiam no nome do Salvador. Essa pauta precisa ser observada na íntegra, na realidade dos discípulos do Mestre da Galileia, de forma de que encontramos Mateus 28, 19 e 20. É o que chamamos a grande comissão, a agenda de Jesus para a sua igreja amada, vitrine de Deus e militante nas demandas do tempo na promoção do reino, né? Sem ressurreição, a vida seria sem sentido ou inexistente. Assim não existiria o cristianismo e a igreja estaria todos mortos às nossas transgressões, em nossas transgressões. Efésios 2, 1. A ressurreição motivadora da grande comissão. Instrução ministrada pelo Cristo ressurreto aos seus discípulos
para que espalhasse seus ensinamentos por todas as nações, né? Assim a igreja tem buscado ao longo dos anos fazer. Essa palavra demonstra ser muito mais do que opção, né? Muito mais do que opção. Era um imperativo, uma ordem do Senhor. Então, anunciar a verdade eterna sempre foi e será sua preocupação, nossa preocupação, compartilhada com a igreja, que deve cumprir tal intento por obediência à sua voz aos perdidos. Atos 1, 8. Quer ver? Atos 1, versículo 8. Atos 1. E havia grande alegria naquela cidade. Essa agenda de Jesus é um imperativo. É isso mesmo? Atos 1, 8. Vamos ver. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o versículo correto, né? Essa agenda de Jesus é imperativa. A vida cristã, uma ordem, que valoriza o discípulo, o ensino, o aperfeiçoamento aos santos para o exercício do ministério. Efésios 4:12. Tendo concluído seu conteúdo com uma exuberante promessa que traz paz e equilíbrio para transitar em meio aos lobos. Lucas 10:3. As turbulências e aflições da vida, mas sempre com ânimo recobrado, com tranquilidade e segurança, conforme ele assegurou. Mateus 28:20, parte B. A ascensão, o seu retorno à glória, quer dizer, a subida de Cristo, né, ao reino do céu, indica a conclusão da sua trajetória neste mundo, que seu ministério terreno, né, com a ascensão de Cristo subindo ao céu, aqui estava feito, né, está cumprido. Marcos 16:19, Lucas 20, versículo 50 e 51. Com a ascensão de Jesus, os discípulos ficaram com os olhos voltados para os céus. Atos 1, 9 e 10. Depois estavam privados de sua presença física, quer dizer, não via mais Cristo, desapareceu no céu. Daí então serem confortados ao ouvir uma agradável promessa descrita em Atos 1:11. Atos 1:11, né? E diz: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir, né? Então essa promessa. Diante do exposto, a ascensão de Jesus foi real, visível e física. Atos 7:56. Sendo muito mais do que uma simples subida da terra para o céu, como Jesus disse que aconteceria. João 14:28, 20 e 17. Ela nos remete a algo bastante expressivo. Cristo venceu a humilhação, sofrimento e dor. Ele cobrou a sua glória, tendo seu sacrifício aceito pelo Pai. Foi coroado como Rei dos Reis e encontra junto com o Pai, exaltado por toda a eternidade. Filipenses 2, Filipenses 2, 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, né? Para pensar e agir, né? Para pensar e agir. A ressurreição foi um triunfo de Cristo sobre o pecado e a morte, nossa vitória. A realidade mais expressiva e significativa e gloriosa da fé cristã. Também apresenta-se como a grande diferença entre o cristianismo e os demais segmentos religiosos. Então,
Basicamente, a, a ressurreição ela se difere de várias outras religiões, porque aqueles líderes que formaram aquelas religiões, aquelas doutrinas, permanecem no sepulcro, mas Cristo não está lá, porque ele triunfou, ele venceu a morte, né? A ressurreição é o brado de alegria e a expressão visível da vitória de Cristo, que teve espaço em um ambiente marcado por dualidade, medo e contentamento, alegria, né? Onde as autoridades e os guardas ficaram apavorados. Mas as mulheres que ali estavam alcançaram tranquilidade, alegria, por constatarem que o Senhor não ficara preso ao domínio da morte, pois seu corpo estava ali, venceu e triunfou, né? Graças a Deus. A ressurreição foi uma lição de superação de preconceito. As mulheres foram arautos de boas novas, transmitindo a linda mensagem, encorajamento, esperança. De forma segura, solene, informaram o grande sucesso de Cristo. Tornaram a notícia pública, a ordem de Cristo ressurreto, e cumpriram com a maestria a missão, anunciar a vitória sobre a morte, sendo essa também a nossa missão, né? Então as mulheres foram precursoras, vamos dizer assim, né? A MCA, MCM, né? Que agora é MCM, Mulheres Cristãs em Ação. Aqui, essas mulheres já cumpriam, né? A palavra de Deus, né? Sem ressurreição não existiria cristianismo, igreja e salvação. Nossa fé seria vã, inútil e inexistente, mas cumpriu-se a Escritura, adquirindo garantia triunfante como ele triunfou, como Jesus, né? A vitória da ressurreição do Senhor foi identificada pelo sepulcro vazio, até hoje, né? E marcada pelo pavor dos adversários, os guardas que ali, né? A celebração dos que nele criam, dos discípulos, e apontaram para o desafio da grande comissão, que hoje nós temos essa missão de evangelizar e falar que Cristo não está no sepulcro, está vazio o sepulcro. Precisamos honrar a obra de Cristo, dedicando-nos verdadeiramente a ela. Nele somos mais do que vencedores, né? Então, a ressurreição trouxe essa alegria para toda a igreja, né? Em Cristo somos mais do que vencedores. Meu amigo, meu irmão, finalizando, né, essa última lição, a 13ª lição desse quarto trimestre de 2022. Espero que você tenha gostado do nosso estudo durante esse período. Que Deus poderosamente possa estar abençoando cada um dos inscritos, daqueles que têm acompanhado o nosso estudo, e que Deus possa falar melhor ao coração de cada um. Quero terminar essa lição com oração, né? Nós começamos com oração, vamos terminar com oração. Pai Santo, poderoso Deus, a único e Deus verdadeiro, aquele que é e que era, que há de ser sempre, aquele que ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus nos céus, e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a qual nenhum outro nome foi dado, senão o nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, pelo nome que deve se dobrar todo joelho, tanto no céu como na terra. Sim, Deus, a Ti seja a honra, a glória, o poder, a sabedoria ante a Tua face. Que nós possamos aguardar esse grande momento, como aqueles discípulos que, olhando para os céus, viram o seu mestre desaparecer nos céus e foram confortados pelos anjos, pelos varões que ali estavam, Deus, e dizendo que, da mesma forma como eles estavam olhando para o céu, o nosso Cristo viria. Que nós possamos ver o nosso Cristo sendo aparecer nos céus, como ele um dia assim testificou. Sim, Deus, que nós possamos ver a volta de Cristo, que nós possamos presenciar
esse grande acontecimento, que a humanidade toda será despertada. Para que todos possam ver, Senhor, é necessário que nós evangelizemos e anunciamos a Cristo ressurreto. Põe sabedoria em nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios. Guarda-nos livre de todo mal. Abençoe esse canal, abençoe os inscritos. Abençoe, Senhor, todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra através dessa pregação, desse anúncio, desse estudo maravilhoso. Abençoe os pastores da primeira igreja batista de Alcântara, que se dispuseram, Deus, com maestria, ó Deus, para falar a sua igreja, através desse estudo, aos nossos corações. Nós somos gratos por tudo, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?